vamos falar de inovação, né? Já que é para reinventar, vamos falar sobre inovação, como que empresas fora do varejo podem dar a dica de como que é o processo de inovação de empresas que estão fazendo uma bela diferença. Como que é a cultura, como são os processos, inovação não é eureka, é metodologia, é um dia assim, o outro também. Qual que é a consistência de empresas que estão fazendo diferente aqui no Brasil. Explica para nós o que é inovar. Vocês começaram desde o início, né, poucos anos, e já são realmente esse fenômeno de mídia. O Taste é uma inovação, né? Falando um pouco desse assunto de inovação, um produto que nada mais, nada menos a gente recriou a forma de fazer alimentação, de fazer comida, contra o tal do raio gourmetizador aí que surgiu 2 anos atrás, e muito mais de uma maneira que a gente conseguisse empoderar as pessoas a criarem as suas próprias alimentações, as suas próprias receitas, e num formato que é o que a gente chama de mobile first, né? Eu acho que o Alan vai falar do Neon, que é muito digital, né? Mas o mobile first, para a gente, né, 80% da nossa audiência está no celular, eu diria que 75% vem do Facebook. Então, a inovação, eu acho, está muito dentro de olhar para o que as pessoas querem consumir, da maneira que elas querem consumir e onde elas querem consumir. Realmente, a Mastercard parece que todo mundo dá como certo que a transação vai passar, porque a gente é uma rede, tem segurança, a gente investe nisso há anos, mais de décadas. Só que, em função até dessa tecnologia, dessa segurança, muitas vezes a gente ficava engessado. Porque imagina o seguinte, a gente está lidando com o dinheiro das pessoas. Com dinheiro não dá para brincar, certo? Então, como é que a gente inova, como é que a gente consegue entrar nesse mundo do Vale do Silício, onde você tem releases diários? A gente fez uma mudança grande nos últimos anos dentro da companhia, onde a gente cada vez mais investiu em APIs, ou seja, você abre o mundo Mastercard para as empresas e, com isso, elas têm acesso a todas as ferramentas que nós temos. E também a gente começou a criar hackathons internos, certo? Para a gente aprender como fazer. Então, por exemplo, a gente teve semana passada, na verdade, a gente faz no mundo inteiro, em todos os principais escritórios, ao mesmo tempo. Então, semana passada, nós tivemos 48 horas, onde os grupos são montados, eles entram de manhã, só saem 48 horas depois, podem dormir na empresa, tem toda a infraestrutura e tem que sair com um protótipo já pronto, funcionando, para ser implantado em, no máximo, 3 meses. Essa é uma mudança cultural fenomenal para uma empresa que, geralmente, preza pelos releases e que esses releases realmente sejam 100% seguros por causa do dinheiro de todo mundo. E a gente consegue fazer isso mantendo toda a segurança. Isso é a visão interna, mas sempre pensando no consumidor final ou dos nossos clientes. Então, aí o cara vem aqui, Cabify, desafiando, pessoas falam em Uber, uberização da economia e tal, e lança uma empresa do bem, uma empresa realmente proativa. Quer dizer, mesmo no mundo de Uber, encontrar uma maneira de pegar e desafiar o líder de uma categoria. Daniel, conta como que é realmente o dia a dia de uma empresa desafiadora, no mercado desafiador, novo, e também qual que é o teu nicho de começar a se diferenciar e inovar. Como que é esse processo? Com certeza a gente tem um desafio enorme dentro do mercado desse, até porque é um mercado que recém começa a realmente mostrar o que ele é. O transporte ele existe há milhares de anos, né, desde agora que existe essa problemática, só que recentemente que você começa a entender realmente como ele se comporta. Então, a Cabify ela foca principalmente em entender os nichos de consumo de transporte. Então, é um segmento que foi muito subestimado, se assim pode se dizer, onde ir de A a B simplesmente fosse que toda a população demandasse o mesmo tipo de transporte, o mesmo tipo de mobilidade. Uma vez que você abre, você entende que são vários cestas de consumo e várias particularidades para cada nicho de clientes, você começa a especializar e mostrar quais são seus diferenciais de trabalho. Então, hoje a Cabify ela entra no mercado super agressivo, mas não entrando na tendência de comoditização, que é o que acontece dentro do segmento de transportes. Hoje existem algumas iniciativas como o Neon, que dá para ser contado em 2 mãos, que estão desafiando os grandes bancos ao redor do mundo com uma proposta de valor bem diferente. E tudo começou a partir de um relacionamento ruim que o Pedro, que é o CEO, teve com o antigo banco dele. Ele entrou no cheque especial por R$ 1,30, cobraram R$ 46 de tarifa, de análise de crédito, não sei o que. Ele falou, bom, nitidamente esse serviço não foi feito para mim. Ele é vendido como se fosse, mas não foi. Então, começamos a estudar
e começamos com outra solução e percebemos que para alcançar o voo que a gente queria, a gente precisaria ser banco. Então, a gente lançou, vai fazer 1 ano agora, e, na verdade, o objetivo do Neon é diminuir a fricção que os nossos clientes têm com os serviços financeiros dele. Independente se você tem ou não tem dinheiro, se você é empresa, se você é pessoa física, independente de quem é você, com certeza você tem muita fricção e o nosso objetivo é levar um relacionamento mais sincero, transparente, simples, fácil. E acho que é isso que a gente vem entregando nesse último ano. Eu acho que o que a gente fez e o que eu vejo nos meus clientes também que gera inovação é uma combinação de não ter muito compromisso com o passado, né? Porque a gente vê aqui empresas novas e empresas mais antigas, é muito diferente você inovar num ambiente de startup e você inovar num ambiente corporativo grande. São 2 realidades muito diferentes. Mas não ter um compromisso muito grande com o seu passado e ter um certo inconformismo. Então, a gente nasceu já faz muito tempo, em 99, e a gente não era uma agência, a gente era um veículo, era um site chamado fulano.com. E de lá até aqui, a gente já mudou nosso modelo de negócio 4 vezes, e a gente já fez spin-off de 2 empresas, e eu espero fazer isso mais muitas vezes no futuro. O que eu vejo que moveu a gente, e o que eu vejo que move meus clientes também que inovam, é um inconformismo assim, com a situação atual. Eu não acho que você inova por se propor ser inovador. Eu acho que você inova por se propor resolver algum problema para o qual você não conhece uma solução. Então, acho que quando o pessoal aqui começou o Neon, começou porque não gostava do que tinha, mas não sabia exatamente o que ia ser. Só sabia que tinha que ser melhor do que o que já existia. E aí você, ao não conhecer as ferramentas para resolver os problemas que você se propõe a resolver, você vai atrás e você acaba inovando. Então, eu vejo inovação muito mais como uma consequência de uma atitude inconformada, uma atitude que se propõe em desafios grandes, do que um processo, um método de inovação. Isso dentro das grandes corporações ou nas startups. Dentro dessa parte de desenvolvimento de produtos, melhorias, redução de custos, diversificação de ofertas, criação de novos serviços, como que a gente poderia, para todos os nossos varejistas aqui presentes, uma dica de cada um para ir direto, como que a gente faz para colocar uma inovação no ponto de vista de cada um? Uma das coisas que a gente faz dentro do BuzzFeed, que eu posso replicar e deixar como uma dica, a gente não tem medo de errar, né? E por mais simples que essa dica possa parecer, existe ainda muito um fator cultural do brasileiro que ele foi educado, né? Fomos educados para nunca errar. Então a gente tem muito medo de arriscar. Então isso é uma coisa nossa, é uma coisa do brasileiro. E dentro do BuzzFeed não. A gente entende que quanto mais a gente erra, melhor. Porque quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. A diferença é o quão rápido a gente entende que a gente errou ou que a gente está errando e o quão rápido a gente retorna isso de uma maneira positiva. Quando você pensa em gerar menos fricção para o consumidor, nós aqui até implantamos uma solução com uma cadeia de restaurantes onde você, através do app, você consegue solicitar o que você quer, escolhe a loja que você vai estar passando, você chega na loja, já está pronto o produto, você pega e vai embora. Ou seja, você está mudando o modelo de negócio. Eventualmente, você diminui a quantidade de caixas e aumenta a sua produção na parte interna. O ciclo de inovação tem vários pontos, mas acho que eu trago 2 principais, que é foco e saber criar conhecimento, né? Muito se traz de eu tenho diversas oportunidades, como que eu vou testar todas elas, como que eu sei se funciona ou não. Isso pode trazer uma perda de foco de equipe, então você perde tempo e, consequentemente, você aprende menos rapidamente. Então, você entender onde você quer testar é importante. Isso vem de subsídio de informações dos seus clientes, da sua operação. Mas, mais do que isso, é como eu crio conhecimento, né? Criar conhecimento não é você simplesmente errar e falar eu errei. É você entender por que você errou, como você melhora e se essa solução realmente não tem um outro caminho a ser abortado ou ela tem outros 2 ou 3 caminhos que acontecem aí. Então, o saber criar conhecimento é você entender realmente como eu crio testes, como que eu invisto o tempo da minha equipe para fazer isso. Também tem muitos erros, isso geralmente várias empresas quando começam a fazer testes para inovação, é de investir 80% do time, que às vezes está focado na operação, em testes super grandes e acaba perdendo o foco da operação mesmo.
né? Então, hoje a gente também tem uma dinâmica clara. Trabalhe 70%, 80% no que é core, que a gente sabe que funciona, mas toda semana eu tenho que sair com no mínimo 3 ou 4 alternativas novas para replicar na próxima semana. A gente conseguiu montar o Neon por dois princípios dos empreendedores que estavam ali fazendo, e que acho que cabe a todo mundo. Primeiro, sair do comodismo. É muito fácil você acordar e fazer todo dia a mesma coisa que você já faz. Independente do que quer que seja, do seu trabalho, da sua vida, qualquer coisa. E, nitidamente, muitas coisas que a gente faz poderiam ser feitas melhor. Então, acho que inovar não é você, o eureka, vou inventar uma lâmpada. Não. Inova primeiro em algo que você faça que pode ser feito melhor. Tudo, para tudo. Então, isso foi absolutamente fundamental em todos os sentidos e é fundamental lá dentro a gente sempre buscar e estimular todo mundo a possibilidade de fazer algo melhor. Então, ninguém, nem na nossa área de atendimento, existe script. Cada um, a gente traz as pessoas boas que a gente dá a capacidade para elas tomarem a decisão. E se elas estão vendo que dá para fazer algo melhor, então faça. Então, isso é o ponto número 1. E segundo é a agilidade na tomada de decisão, né? Acho que a maioria das pessoas que estão aqui tem cargo de liderança, e muitas coisas passam, ou passam o timing, ou desculpa a palavra, mas o tesão de fazer, de quem está propondo, simplesmente porque ficou parado um e-mail que alguém não respondeu, ou não assinou, ou por qualquer outra coisa. Então, para que deixar para amanhã, você pode fazer hoje. Quando você é uma startup, você precisa mostrar o seu projeto para 20, 30, 40 investidores, e se um fala sim, o teu projeto sai do chão. Se você está dentro de uma empresa, você precisa de 20 sims dentro dos seus diretores, presidentes, do que for. Qualquer não te derruba. Isso é muito difícil. Então, pensando no varejo, eu acho que o varejo tem uma condição muito favorável para a inovação, que é um contato quente com o cliente na ponta. Tem a pessoa que está lá consumindo, tem feedback em tempo real, todo dia, o tempo todo. Então, no digital, a gente tem uma maravilha que é o dado. Você testa uma coisa pequenininha, você gera dados, e esses dados te alimentam. O varejo, em algum grau, é a mesma coisa. Se você conseguir ter pequenas iniciativas, você tem feedback muito rápido. Então, eu acho que o que é o espírito empreendedor de algumas dessas empresas aqui, que dá um norte muito claro para a companhia, esse norte inconformado, que faz todo mundo inovar, no caso do varejo, é a voz do consumidor, é a voz do cliente. Então, eu acho que se, de verdade, as empresas colocam a experiência do cliente em primeiro plano, de forma obsessiva, não aceitar qualquer experiência que não seja a melhor possível, e, portanto, tudo pode ser melhorado o tempo todo, eu acho que isso é uma coisa que consegue alinhar interesses dentro da empresa. Eu acho que ninguém acorda e cria uma experiência ruim para os seus clientes de propósito. Quando a gente erra, a gente errou tentando fazer uma coisa que era boa. Nessa rodada, nós tivemos aí vários pontos para vocês guardarem. Não ter medo de errar, mudar o modelo de negócios, ter foco, criar conhecimento, e pode ser um conhecimento não só com a tecnologia, mas usando processos rudimentares, não há problema nenhum, mas é poder aprender com o erro, estimular as pessoas para buscar algo melhor de forma permanente, tomar decisão. Gente, o tempo inteiro. Uma vez eu me lembro de um dos grandes varejos brasileiros, que tinha a maior tropa de vendas do Brasil, eles tinham um estudo que 1/3 das vendas eram perdidas porque não tinha atitude do vendedor. Então, você entra no estabelecimento, que é a coisa mais difícil hoje em dia, vocês viram o gráfico do Joe Jackman, né? A cada dia que passa, diminui o número de visitantes nas lojas nos Estados Unidos, e você perde as vendas porque 1/3 dos vendedores fica batendo papo, ou fica indiferente à entrada do consumidor, que é um milagre o consumidor entrar na loja. E agora ainda o olho no cliente, entender a jornada do cliente, para escrever a experiência do cliente com base no que ele precisa em cada etapa. E agora o Alexandre trouxe a experiência de uma empresa mais tradicional, de novo, falando realmente, se a liderança não der autonomia, não der o empoderamento, ela assumir realmente essa mudança, não vai acontecer.